Oi meninas, boa noite. A gente vai começar nossas aulas de bioquímica falando sobre a água, mais especificamente sobre a atividade de água. Então, só para a gente relembrar rapidinho algumas coisas importantes sobre a água. A gente sabe que a gente pode encontrar água em abundância nos três estados físicos: no sólido, no líquido e no gasoso. A água, ela também vai estar em abundância no nosso corpo, no corpo de outros seres vivos e também nos alimentos. Nos alimentos, é importante a gente lembrar que a água, ela vai indicar o quão perecível aquele alimento é. A gente sabe que uma verdura que tem bastante água vai apodrecer mais rápido do que uma oleaginosa, como uma castanha, um amendoim, por exemplo, que vai conter bem menos água. A gente sabe que a água, ela é formada pelo H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, ainda falando sobre a importância da água nos alimentos, por que a água é importante? Para que a água é importante, já que existe tanta água assim? Ela vai ser importante para as reações químicas, ela vai agir como reagente, por exemplo, uma reação de hidrólise, que é uma quebra através da água, ou como um meio, ela vai ser o meio onde as reações vão acontecer. Ela vai facilitar transportando enzimas ou nutrientes e também na viscosidade. Quando a gente fala de viscosidade, a gente tem que lembrar o que é viscosidade. E a viscosidade, ela é a resistência do alimento contra o fluxo. Vamos lembrar lá do mel. Quando a gente pega um potinho de mel e vira de cabeça para baixo, e vira ele para baixo, ele não vai automaticamente cair. Ele vai demorar um tempinho. E essa resistência que faz ele demorar um tempinho é que é chamada de viscosidade. Certo? Então, como é que a gente pode identificar a água? A água, ela vai ter a água pura, ela vai ter um ponto de fusão de 0 graus Celsius, ou seja, a 0 graus ela congela, um ponto de ebulição a 100 graus Celsius, a 100 graus ela vai começar a ferver, uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius, e ela também vai ter um calor específico de 1 caloria por grama. É necessário 1 caloria para aquecer 1 grama de água. Aí, como eu tinha dito antes, a molécula de água ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio vai se ligar a uma molécula de água. Então, eles vão ter uma disposição, uma configuração tetraédrica. Não é uma disposição linear, não é uma linha, não vai estar junto numa linha. Vai estar como se fosse um triângulozinho, tendo o ângulo de 105 graus entre os hidrogênios. Essa disposição vai ajudar a água a ter características bem diferentes das outras coisas. E também é a partir dessa disposição que vai fazer que caiba mais água, caiba mais moléculas. Se fosse linear, não ia caber. Certo? Então, as características elétricas e moleculares da água permitem sua participação em ligações covalentes, dipolo-dipolo e íon-dipolo. Sua alta constante dielétrica é um fator importante para a solvatação e separação de íons. Então, vamos lá. Essa configuração da água vai permitir com que ela se ligue a outras coisas e também ela se ligue entre si. Quando a gente fala de ligações intramoleculares, a gente está falando de ligações que acontecem dentro da própria molécula de água. Quando a gente está falando de ligações intermoleculares, moleculares, não sei, vocês que escolhem. Quando a gente está falando assim, a gente está falando de ligações que vão ocorrer entre a molécula de água e entre outra molécula. Quando a gente fala, isso é importante, em intramolecular, a gente está falando de 2 tipos de ligação, ou ligação covalente ou ligação iônica. Quando a gente fala de ligação intermolecular, a gente está falando de ligação dipolo-dipolo ou pontes
de hidrogênio. Isso aí é bem importante, tá bom? Então, vamos lá. As características da água, essas características peculiares que a água tem, diferentes, elas vão influenciar diretamente do alimento. De que forma? Elas vão alterar o ponto de congelamento do alimento, para mais ou para menos, quanto mais água, quanto menos água. Vão diminuir a pressão de vapor, alterar o ponto de ebulição também. Vão diminuir a tensão superficial da água. Vocês lembram que tensão superficial da água é aquela forcinha que é feita para poder penetrar a água? Lembra daquele mosquitinho que ele fica paradinho na água sem ultrapassar, ele consegue ficar por cima da água e a gente não consegue. Isso é a tensão superficial da água. A alteração da viscosidade, que a gente falou no começo, que era a resistência do alimento a ir contra o fluxo. E ele também vai ser a formação do gradiente de pressão osmótica, tá? E isso vai ser com relação à célula. Uma das formas de passagem é a osmose. E a gente vai ter também, pensando nisso, um conceito bem interessante, que é o conceito de atividade de água. Então, em estudos, quando foram observados alimentos com o mesmo conteúdo de água, os pesquisadores perceberam que eles tinham um diferente comportamento, tanto no armazenamento, no processamento, como na questão do crescimento microbiano. Então, como é que dois alimentos que vão ter a mesma quantidade de água, elas vão ter o crescimento microbiano vai ser diferente, o processamento, eles vão ter características completamente diferentes. Então, como é que isso ocorre? Isso vai ocorrer devido à atividade de água. Por exemplo, a gente vai ter aqui alimentos que vão ter muita água, como a carne de frango crua, o leite, a maçã, o suco cítrico, a azeitona e o presunto cozido. Então, eles não têm a mesma quantidade de água, mas eles vão ter a mesma atividade de água. Então, como é que a gente pode definir o que é a atividade de água? A atividade de água, ela pode ser definida como a medida do estado energético da água no sistema, o grau de disponibilidade de água em um produto, a quantificação de água disponível no produto para utilização em reações. Esse conceito último é bem interessante, eu vou até repetir. Então, a quantificação de água disponível no produto para utilizar reações. A atividade de água, ela pode ser definida como quanto de água que vai ter para reagir. Bem simples. A atividade de água, ela pode ser representada por um A maiúsculo e um A minúsculo, AA, ou então como AW, certo? E ela vai ser igual a pressão parcial de vapor no alimento dividido pela pressão parcial do vapor de água. Então, na prática, a gente pode entender que a atividade de água, ela vai ajudar a identificar quais são as principais alterações que o alimento pode sofrer, se ele tiver muita água, se ele tiver pouca água. Então, a temperatura, ela vai influenciar ou não na atividade de água? A gente vai ter duas respostas. Na teoria, a atividade de água, ela não vai depender da temperatura, mas ela vai depender da composição do alimento. Mas na prática, a atividade de água vai depender sim da temperatura, porque a temperatura ela vai influenciar ou a concentração ou a separação dos constituintes. Então, a gente pode perceber que a temperatura ela não vai influenciar diretamente, mas vai influenciar indiretamente, certo? Então, o que a gente pode perceber? Que a atividade de água de um alimento em uma baixa temperatura é menor do que um alimento em uma temperatura ambiente. Por quê? Porque lembra que a gente sempre estudou na escola, em outros lugares, na faculdade do primeiro período, por exemplo, que quando o alimento está congelado no estado sólido, as moléculas elas estão bem organizadas. E se está numa temperatura maior, as moléculas estão muito agitadas, então não há concentração, certo? Então,
Quando a água estiver congelada, não vai ter água disponível para poder reagir. A água vai estar mais disponível se ele tiver a temperatura ambiente. Então, ao se congelar uma solução diluída, parte permanece líquida e a atividade desta fase vai depender unicamente da temperatura. Isso se deve à formação de cristais de gelo na água pura e à concentração do soluto restante, da solução restante, desculpa. Então, quando a gente congela um alimento, vão se formar cristais de gelo, certo? E a atividade da água vai sim depender da temperatura. Beleza? Então, agora a gente vai chegar num ponto bem interessante, que são as chamadas isotermas. O que são isotermas? As isotermas... Não, antes de falar de isoterma, rapidinho. Vai ter, basicamente, quase que todas as reações, elas são favorecidas pelo aumento da temperatura de água. Mas vai ter uma reação em específico que ela não vai ser favorecida pelo aumento da atividade de água, que é a chamada oxidação lipídica. Então, quando tem... O que vai acontecer na oxidação lipídica? As moléculas de água, elas vão envolver o lipídio, ou seja, a gordura, e elas vão produzir uma barreira, sem cobrir totalmente o alimento. Então, se não tem água, o lipídio ele vai ficar completamente exposto, então ele vai oxidar mais rápido. Se tem água, vai cobrir parcialmente e não vai ter espaço para reagir com o ar, com o oxigênio. Porém, se também tiver muita água no alimento, vai favorecer essa reação. Então, nem muita água, tanto muita quanto pouca, vão ser favorecidas. Mas é importante lembrar que a única reação que é favorecida pela baixa atividade de água é a oxidação lipídica. Grava isso. Então, vamos voltar para as isotermas. O que são isotermas? As isotermas são gráficos ou curvas que indicam o equilíbrio a uma dada temperatura da quantidade de água retida em um alimento em relação à umidade da atmosfera circundante. Então, as isotermas, elas nada mais vão ser do que gráficos que vão indicar um equilíbrio de água, uma temperatura, certo? A isoterma vai ser um gráfico que vai representar a quantidade de água pela atividade de água a uma temperatura específica. Então, sempre que eu falar no isoterma, eu vou ter que indicar qual é a temperatura, porque ela vai depender da temperatura. Então, é importante lembrar 3 coisas na isoterma. A zona A, que é onde a água é mais fortemente ligada e menos móvel. A gente vai ter também a zona B, que vai ser a água correspondente às camadas de hidratação dos solúveis, isto é, proteínas, sais e açúcar. Na zona B, vai estar mostrando onde é que está a água ligada aos constituintes, a proteína, o sal, o açúcar e etc. E também uma coisa muito importante, que é a monocamada BET. O que é a monocamada BET? É o conteúdo de umidade em que o alimento é mais estável. Em conteúdos mais baixos, pode haver oxidação lipídica, enquanto em conteúdos maiores, pode haver atividades enzimáticas, não enzimáticas e microbianas. Então, é importante, vou repetir o conceito de monocamada BET. Ela vai ser o valor da camada onde o conteúdo de água em que o alimento está é mais estável. Beleza? E essas isotermas, elas podem representar tanto a dissorção, que é a reidratação de água, quanto a adsorção, que é a retirada de água. Só que, se a gente pegar os dois gráficos, colocar um em cima do outro, a gente vai perceber que há uma diferença entre as duas. Quando não devia existir, devia ter um ponto onde fosse igual, onde se igualasse, e não existe. E essa diferença, ela tem um nome específico, chamado de esterese. Então, o que é a esterese? A esterese é a diferença do gráfico de dissorção e adsorção, ou de adsorção e dissorção.
Adsorção, retirada e dissorção, reidratação. E foca nisso, muito importante essa informação. Quanto maior a esterese, maior o dano nutricional. Então a gente vai pensar, para que e por que é importante você conhecer, você saber as isotermas. A isoterma, ela vai determinar qual é a embalagem ideal para o alimento, como é que ele vai se comportar durante o processamento, qual é a melhor forma de armazenar, qual é a melhor temperatura e quanto tempo aquele alimento vai durar. Certo? Então, só para a gente finalizar, a gente vai ter